gente debater um pouquinho essa unidade 2. Não é uma unidade muito grande, tá? Mas é uma unidade que traz muitas estratégias que vale a pena a gente discutir com um pouco mais de calma. Preço é um dos pontos que a gente geralmente tem muita dificuldade. E não são só vocês, né? Alguns estudos do Sebrae mostram que a maioria das empresas, das pequenas empresas, erram na precificação dos seus produtos e vão à falência muito por conta da precificação equivocada dos seus produtos. Se vocês forem atuar nesse segmento de empresa, onde vão cuidar de precificação, eu oriento a vocês que vão buscar algum curso específico de precificação. O próprio Sebrae tem cursos específicos de precificação para pequenas empresas, para empresas de modo geral. Por quê? Porque precificar não é tão simples quanto parece. Aqui a gente vai falar muito dos aspectos estratégicos, mas a gente não vai falar da operacionalização, né? E muitas vezes a gente já tem uma dificuldade matemática de entender o que é um percentual de juros, né? Eu acho que, no caso aqui, vocês que vão fazer administração, não, porque vocês vão passar por matemática financeira, né? por finanças, e vocês vão ter esse entendimento. Mas o pequeno empreendedor, de modo geral, ele não sabe lidar com isso. Ele não consegue entender e elencar todos os custos relacionados a um produto, todos os custos que envolvem o desenvolvimento ali daquele produto, ou no caso, quando ele é um revendedor, todos os custos que envolvem a revenda daquele produto, quais os impostos precisam ser incluídos, né? Quais os custos diretos e indiretos estão envolvidos. Então, muitas das vezes, esse consumidor, esse revendedor, ele não sabe precificar. E ali ele se prejudica. Então, é importante que a gente entenda que essa unidade de preço, ela é mercadológica, sim, é um dos P's, né? Preço é um dos P's de marketing, mas ela tem uma ligação direta com o financeiro, com o quanto de lucratividade eu vou ter, com qual vai ser a saúde financeira da minha empresa ou não. Então, embora seja um P mercadológico, ele tem um reflexo exatamente na lucratividade e nas finanças da empresa. Então, é onde o marketing se liga com o financeiro, né? Isso precisa ser muito bem pensado, tá? Então, a gente, na próxima unidade, vai falar um pouco sobre as decisões de preço, explicar essa história do preço e do valor para o cliente, que foi esse caminho da pergunta do Charles, né? O preço, as expectativas de preço. Em especial, a gente vive um momento hoje onde a gente tem inflação, e isso por si só, acredito que muitos de nós já tínhamos se desacostumado com o que é viver em um momento de inflação maior. Aquela história do preço está alto todo dia, mais alto, cada vez mais alto, e que não volta, e que a tua expectativa de preço está totalmente desassociada ou desconectada com aquilo que está lá na plaquinha do supermercado, e eu acho que isso é complicado, mas as empresas, de modo geral, não tem como gerir, né? Por exemplo, na minha cabeça, eu acho que vou dar um exemplo, hoje eu passei no supermercado, no Hortifruti. Eu acho que 1 quilo de chuchu devia custar R$1 e pouco. E teve custando R$7. Hoje acho que estava R$5 e pouco. Né? Eu tenho uma expectativa de R$2, mas a economia é outra, a inflação é outra, o chuchu é o mesmo, mas o preço é outro. E, infelizmente, o marketing não tem o que fazer com essas expectativas. Né? Sei lá, antes da pandemia estava, né, R$3, R$4, hoje R$7. Né? Não sei nem quanto vai custar dar aula em seropédica. É aquela conta que todos vocês, né, fazem. Né? Para quem vai de ônibus, quanto era o ônibus antes, quanto está agora, quanto isso, né? São realidades que a gente sabe. Então, a gente está no momento onde o preço está totalmente desconexo da perspectiva do cliente. Eu acho R$7 a gasolina no cúmulo, né? Mas já tem algum lugar que já está chegando a 8, né? Falaram aí 7, mas se eu não me engano, o Angra chegou a 8 agora, esse mês.
Então, a gente tem uma realidade de precificação muito desconexa e que acaba sendo muito mais difícil precificar, né? Ah, não faço ideia, mas tudo aumentou, né? E a gente sabe que a economia tem um certo parâmetro, né? A gasolina é um desses indicadores que movimenta uma série de aspectos, né? Quando a gasolina aumenta, isso pressiona toda a indústria de serviços e a indústria como um todo também aumentar seus preços, porque os custos básicos aumentam, né? Então, toda vez que a economia, que a gasolina aumenta e o indivíduo lá que não sabe de nada fala assim: "Ah, ainda bem que eu não tenho carro. Tô nem aí, não tenho carro". Mas não é bem por aí, né? Quando a gasolina aumenta, ela gera um aumento proporcional a todos os serviços que demandam, de alguma forma, algum tipo de transporte. Então, você vai pagar pelo aumento da gasolina, mesmo que você não tenha carro, né? É essa a lógica. Tudo vai pagar, né, por esse aumento, mesmo que você não tenha carro. Então, e falar de preço nesse momento, acho que é um momento muito delicado, né? Onde as coisas acabam sendo muito conjuntas. Sim, tudo acaba interferindo em alguma coisa, né? Então, a gente vive num momento onde falar de precificação é falar também de um momento onde a gente tem que ter uma coerência entre o preço e as expectativas do consumidor, mas entendendo que, infelizmente, não tem o que fazer, né? Vai ter que repassar o custo adiante e esse preço vai ser constituído a essa medida que a gente vai pensando aí o produto. E aí os caminhos acabam sendo esses alternativos estratégicos, né? Diminuir a embalagem, fracionar a porção. Isso vai ser uma tendência do mercado à medida que você hoje não consegue fazer com que o consumidor compre um produto grande, uma lata cheia, né? Embalagens que antes eram de 1 quilo passam a ser de 800 gramas, passam a ser de 600 gramas e por aí vai. Então, o caminho é mais ou menos esse, né? Bom, gente, vamos parar por aqui hoje.